Fala galera, belezinha? Tudo em paz com vocês? Espero que estejam bem por aí. Por aqui tudo em paz, tudo tranquilo. Na aula de hoje eu queria falar sobre as equações de balanço da mecânica dos fluidos, né? A gente vinha já preparando o terreno ao longo das últimas aulas para que a gente conseguisse chegar, a partir da aula de hoje, num processo dedutivo das equações de balanço da hidrodinâmica clássica. Tá? A aula de hoje e a próxima aula, eu imagino que esse processo vai levar umas 2 ou 3 aulas, vão ser as aulas mais importantes do ponto de vista da fundamentação, da base matemática, teórica, conceitual que a gente vai utilizar para tentar entender aquilo que acontece no interior de um escoamento. Tá? Então, assim, esse conjunto de equações matemáticas que representa o comportamento dos campos de velocidade, pressão, temperatura, massa específica, etc., vinculados à descrição euleriana de um escoamento, é a partir desse conjunto que a gente vai extrair todas as compreensões relevantes, significativas dos fenômenos físicos que ocorrem na mecânica dos fluidos e também, consequentemente, em áreas correlatas como, por exemplo, convecção de calor. Né? Já falei várias vezes aqui nesse curso que convecção é o nome do mecanismo físico responsável pela transmissão do calor a partir de um distúrbio de temperatura, sempre que essa transmissão envolve o carreamento desse fluxo por um escoamento. Né? Então, para que a gente consiga entender de fato as correlações matemáticas que a gente vai utilizar para modelagem desses fluxos convectivos de calor, a gente vai precisar entender as equações da mecânica dos fluidos, né? E para isso a gente tem que deduzi-las. Até agora eu adiantei para vocês o seguinte: a gente tem o teorema do transporte de Reynolds, que é uma lei de transformação do sistema volume de controle. A gente tem a derivada material, que é a maneira que nós encontramos para descrever como uma partícula material imersa num escoamento percebe algo sobre si variar ao longo do tempo, escrito em termos de um campo no qual ela está inserida. Então a gente está sempre nessa tentativa de descrever algo de natureza material, de natureza lagrangiana, de natureza particular, só que expresso em termos de uma linguagem de campo. Esse é o grande desafio, é isso que leva a esse grau de complexidade das equações da mecânica dos fluidos. Né? Então, sem mais delongas, eu vou aqui colocar a minha lousa e a gente vai começar esse processo de dedução das equações de balanço da mecânica dos fluidos. Então, eu acho que a gente pode colocar aqui um título, um pouquinho de azul, equações de balanço da mecânica dos fluidos. É bem possível que eu tenha que quebrar essa aula em parte 1, parte 2, porque o assunto é extenso e eu não estou com pressa, então a gente vai aqui na manha, deduzindo essas equações a partir do teorema do transporte de Reynolds. É muito comum, num curso de graduação em engenharia mecânica, o aluno ver essa dedução em termos daqueles cubinhos pequenininhos que representam um ponto do espaço, né? Um volume infinitesimal no espaço cartesiano que representa um ponto. E aí ele faz aqueles balanços do que está entrando, do que está saindo e tal. Eu vou usar aqui uma abordagem um pouco diferente, até porque eu acho que isso aqui já é muito, não sei, já é muito comum assim, né? Então eu queria apresentar aqui uma outra maneira da gente enxergar esse processo dedutivo dessas equações de balanço. Então eu vou começar na aula de hoje já. Vamos pôr aqui uma caneta. Vamos começar lembrando, né, do teorema do transporte de Reynolds. Esse teorema, a gente viu, ele levava a uma equação que era o seguinte: a derivada de uma grandeza extensiva qualquer do sistema com relação ao tempo, esse cara ele poderia ser expresso em termos de integrais num volume de controle da derivada parcial com relação ao tempo do produto ρ, Bzinho. Bzinho seria a grandeza intensiva correspondente a Bzão. Então eu vou enunciar aqui esse teorema que já foi deduzido há 2 aulas atrás, mas eu vou recapitular aqui algumas definições, tá? Mais uma integral daquilo que acontece nas superfícies de controle do produto ρ, B, V, que é o campo de velocidade que convecta, né, essa informação
escalar n, opa, tá bom? dA. Então essa aqui vai ser a equação 1, que é basicamente o teorema transporte de Reynolds. Vamos colocar isso aqui numa caixinha, que isso aqui é muito importante. E a gente vai usar essa equação 1 para deduzir as equações de balanço da mecânica dos fluidos. Só para a gente recapitular aqui, né, esse B vinculado ao sistema, eu poderia calculá-lo em termos de uma integral em todo o volume, né, ocupado por esse sistema. Então, vou pôr o volume do sistema. Sistema aqui como uma porção fixa de massa, então eu teria que integrar isso no volume dessa porção que eu gostaria de rastrear. Do produto Rhozinho, né? Rho, Bzinho, dV. Essa aqui seria a equação 2, tá? Então, esse B seria uma grandeza extensiva e esse Bzinho seria uma grandeza intensiva correspondente. Então, intensiva correspondente. Equação 2. Vamos também pôr uma caixinha aqui, que essa equação ela é bastante importante. E ela vai ser utilizada junto com a equação 1 e alguns princípios físicos fundamentais para a gente deduzir as equações de balanço da mecânica dos fluidos, a hidrodinâmica clássica, tá? Então vamos dar aqui um exemplo, né? Eu já vou dar um exemplo misturado já com uma dedução, né? Então, considere, vamos pôr aqui no meio do quadro, considere o caso, só para vocês terem noção de como é que a gente usa o teorema transporte de Reynolds junto com algum princípio físico fundamental. Considere o caso em que esse meu Bzinho é igual a 1. Tá? Se o meu Bzinho for igual a 1, quem seria o meu Bzão? Né? O Bzão vinculado ao sistema vai ser então a integral ao longo de todo o volume ocupado por esse sistema, que é uma porção fixa de massa que se movimenta ao longo de um escoamento, de ρdV. Ora, ρdV, se a gente olha aqui para as unidades, ρ é quilograma por metro cúbico, massa específica, e dV é metro cúbico, é volume. Isso integrado em todo o volume vai dar a massa ocupada pelo sistema, ou a massa do sistema, que por definição é a porção de massa fixa. Então, se eu pego B igual a 1, né, e coloco isso no teorema transporte de Reynolds, eu vou ter o seguinte, velho, que a variação da massa do meu sistema com relação ao tempo vai ser igual à integral no volume de controle, da derivada parcial com relação ao tempo de ρ dV, mais a integral nas superfícies de controle de ρ v escalar n dA. Né? Ora, se um sistema, por definição, é uma porção fixa de massa, o princípio da conservação da massa, ele estabelece para mim que a derivada da massa do sistema com relação ao tempo só pode ser zero. Então esse cara aqui é zero. E ele é zero não é porque eu quero que seja zero. Né? Isso aqui é o próprio princípio da conservação da massa. Então é aqui, né, nesse ato de igualar a zero o lado esquerdo dessa equação, que eu estou colocando toda a física na minha dedução. Até agora era só matemática, eu tinha um teorema, transporte de Reynolds, uma relação matemática para eu expressar quantidades físicas lagrangianas em termos de uma linguagem euleriana. Ponto. A partir do momento que eu pego o Bzinho, coloco ele igual a 1, observo que o Bzão vai ser a própria massa do sistema, e aí olho para a definição de sistema como uma porção fixa de massa, somo isso ao princípio da conservação da massa e falo que a derivada temporal disso é igual a zero, aqui eu coloquei a física. Até agora não tinha física, era só matemática, agora tem física. Tá? Quando eu faço isso, eu vou ter então que esse lado esquerdo, vamos colocar aqui de vermelho, esse lado direito da equação vai ser igual a zero. Então, eu vou ter, deixa eu um pouquinho mais para baixo, meu quadro. Eu vou ter o seguinte, zero
vai ser igual a uma integral em volume de d rho dt. Eu vou aqui suprimir o volume de controle porque é um volume assim, tá? Como eu defino o meu volume de controle, como eu quiser, eu ponho um V qualquer aqui. Mais a integral numa superfície, que é a casca que circunda esse volume, de ρ, V, escalar N, dA. Isso daqui já, pessoal, por si só, se eu pegasse essa equação aqui, eu poderia chamá-la de formulação integral do princípio de conservação da massa. Isso aqui é muito utilizado geralmente em cursos de mecânica dos fluidos 1, nessa formulação integral de volume de controle, para você prever o comportamento de quantidades médias, globais, bulks integrais vinculadas à interação de um sistema fluido com um volume de controle de interesse de engenharia. Mas não é isso que eu quero chegar na aula de hoje, eu quero chegar na formulação diferencial. Eu quero ter um conjunto de equações diferenciais parciais que represente o comportamento dos campos eulerianos de velocidade, pressão, temperatura, massa específica, etc. Então, vamos dar aqui um número para essa equação, equação 3. E aí, o grande rolê desse processo dedutivo de você chegar nas equações de balanço da mecânica dos fluidos partindo do teorema do transporte de Reynolds é você, em algum momento, perceber que aqui eu tenho uma comparação de integrais avaliadas em geometrias diferentes. Essa primeira integral é uma integral de volume, a segunda de superfície. Então, para eu conseguir comparar essas duas integrais na mesma referência geométrica, eu vou usar um teorema muito famoso do cálculo 3, que é o teorema da divergência. Então aqui eu vou fazer uma notinha, que eu acho que é importante, só para a gente lembrar esse teorema. Então, nota do cálculo. Qual cálculo? Geralmente é o cálculo 3, tá? Temos o teorema da divergência, também conhecido como teorema de Gauss. E esse teorema fala o seguinte, divergência, que diz o seguinte. Se você tiver aqui uma geometria qualquer, né, um volume V, e esse cara está imerso num campo vetorial F qualquer, definindo um vetor normal aqui apontando para fora em cada ponto da superfície desse cara, e sabendo que essa superfície, essa casca que circunda esse volume vai ser a casca que eu vou chamar de S, né, a superfície, de tal sorte que um elementozinho aqui, ó, infinitesimal, nessa casca, eu poderia chamar de dA. Então, S é a casca inteira, dA seria um pedaço daquela casca ali, em torno do qual eu faço essa integração dessa superfície gaussiana, dessa casca que circunda o volume. Né? Se eu tenho esse campo F aqui, e esse corpo de volume V e de superfície S que circunda ele está imerso nesse campo, o que esse teorema me fala é que existe uma relação, velho, entre as seguintes integrais. A integral em S de F escalar N dA, ela pode ser expressa em termos de uma integral no volume, que é englobado por essa superfície, do divergente desse campo vetorial dV. Então, esse teorema é um teorema muito importante do cálculo 3. A gente usa ele muito em mecânica dos fluidos, mas muito mesmo. E existem várias versões desse teorema, para tensores, para escalares, para produtos vetoriais aqui dentro, enfim, existem variações dele. Essa é a versão mais direta, mais simples, mais usual, que a gente está mais acostumado. Então aqui eu vou chamar essa equação de 4. E o que eu vou fazer para compatibilizar o fato de estar aqui na equação 3, comparando, somando integrais avaliadas em diferentes geometrias, aqui uma integral de volume e uma de superfície, eu vou aplicar 4 em 3. Então vou aplicar o teorema da divergência
para transformar minha última integral da equação 3 numa integral de volume. Então, aplicando 4 em 3, onde eu vou chegar? Vamos pôr aqui, aplicando 4 em 3, eu vou chegar no fato de que 0 vai ser igual a integral em v de dρ dt, dv, mais agora uma integral em v do divergente do produto ρv dv. Então agora eu tenho duas integrais em volume. Eu posso colocar as duas em termos de uma única integral e colocar um integrando que se soma, ou seja, a soma das integrais é igual à integral da soma, né? Essa é uma regra que a gente conhece do cálculo 1 já. Como esses caras estão sendo avaliados no mesmo volume, eu posso fazer isso. Então aqui eu vou ter que, vamos um pouquinho em colchetes, dρ dt mais o divergente de ρv dv igual a 0. É importante falar que esse v aqui é volume, tá? E esse v aqui, que tem vetor, é velocidade. São caras diferentes. E aí, eu vou usar um argumento bem simples, que a gente chama de teorema da localização, mas que, em certo sentido, é o simples reconhecimento de que esse volume V pertence a um meio contínuo. E ele fala o seguinte, bom, se a integral nesse volume inteiro dessa coisa que é o integrando é 0, e esse meio é um meio contínuo, não posso ter ele positivo aqui, de repente negativo do nada, não posso ter descontinuidade, a maneira mais simples que a natureza encontrou de fazer essa integral ser 0 em todo o volume é colocando um integrando para ser 0 em todo o volume. Então, esse argumento vai me levar ao fato de que dρ dt mais o divergente de ρv é igual a 0. Isso daqui já é a equação que a gente chama de equação da continuidade, ou o princípio da conservação da massa expresso numa formulação diferencial. É uma das equações de balanço da mecânica dos fluidos, que foi aqui rapidamente deduzida, simplesmente pegando o teorema do transporte de Reynolds, colocando Bzinho igual a 1, aplicando o princípio da conservação da massa, falando que a variação da massa de um sistema com relação ao tempo é 0 por definição, e usando o teorema da divergência para transformar essa última integral de superfície numa integral de volume. Fazendo isso, eu chego nessa equação que é a equação da continuidade ou o princípio da conservação da massa expresso em sua forma diferencial. Existem variações dessa equação que eu vou chamar de equação 5. Tá? Que variações eu poderia ter dela? Vamos lembrar um pouquinho daquilo que a gente viu no início desse módulo, notação indicial, para abrir esse divergente desse produto, né? Então, variações um pouquinho, variações. Note que, se eu abro esse termo, o div de ρv, em notação indicial, eu vou ter d dxa, é A, operador nábulo, escalar o produto ρ é um escalar, não tem índice, v é um vetor, tem um índice, é B. Lembre que isso daqui, como é que a gente faz a conta? A gente pega, aplica a derivada em cima das grandezas originais e faz a operação que existe, no caso, produto escalar, entre os vetores de base. Lembre que A escalar é B, é o delta de Kronecker AB. Esse operador é um operador responsável pela contração de índice. E aí, daqui, eu vou ter então que o meu div de ρv vai ser igual a vira B, então vou deixar A, d dxa, de ρ, VA. Aqui eu aplico a regra do produto, vai ter ρ, dVA, dxa, mais VA, dρ, dxa. Agora é a hora que eu faço a minha engenharia reversa. Note que aqui, ó,
V tem índice A e X tem índice A. Os dois caras, a princípio, teriam índices diferentes. Mas se eles estão iguais aqui, é porque houve uma operação entre nabla e V que culminou nessa igualdade de índice. A única operação que existe que possa fazer isso é produto escalar. Logo, esse cara aqui só pode ser o divergente de V, não o gradiente, não o rotacional, não o laplaciano, o divergente, porque o índice do operador nabla é o mesmo índice do vetor em cima do qual ele foi aplicado. Então houve uma contração de índice aqui, resultado de um produto escalar. Então esse cara aqui é ρ div de V. Esse cara aqui, a contração houve entre o V e o nabla, e é antes, ó, VA dxa. Então esse cara só pode ser mais V e escalar nabla aplicado a ρ. Então aqui é o grade de ρ, aqui é o div de V, são coisas diferentes, tá? Você vai olhar para esses índices para inferir o que é div, o que é grade, o que houve na operação. Então o div de ρv, eu já vi aqui, que vai ser igual a ρ div de V mais V escalar grade ρ. Se eu aplico isso, que seria minha equação 6, em 5, então cadê minha canetinha? Aplicando 6 em 5, eu chego numa outra variação, numa outra versão dessa mesma equação, a equação da continuidade, que é dρ dt mais V escalar grade de ρ mais ρ div de V igual a zero. Agora aqui, olha que interessante, apareceu um d parcial dt mais um V escalar nabla aplicado ao ρ. Eu já vi isso na última aula, que esse cara é a derivada material de ρ. Então uma outra forma de você expressar esse princípio da conservação da massa é falar que dρ dt mais ρ div de V é igual a zero. Então vamos sublinhar isso daqui, porque isso aqui também é a mesma coisa que a equação 5, só que escrito de uma maneira diferente, tá? Aqui eu ainda poderia simplificar mais ainda. No caso de ρ constante, ou seja, estou falando de um escoamento onde a massa específica não varia, isso eu chamo de escoamento incompressível, a minha equação da continuidade fica mais simples ainda. Ela fala simplesmente que div de V igual a zero. Então, meu campo de velocidade é um campo de divergente nulo. Nós chamamos esse tipo de campo solenoidal. Então, V é um campo solenoidal no caso de um escoamento incompressível. É interessante aqui, pessoal, que às vezes o aluno olha para isso e fala: caralho, velho, que onda é essa? O que isso significa do ponto de vista físico? Ele começa a perder a sua capacidade de abstração, né, de enxergar o que está acontecendo quando a gente sai da formulação integral e entra na formulação diferencial. Mas olha como uma coisa é simples de ser interpretada aqui. Div de V igual a zero, né? Se eu pegar 8 e eu integrar isso aqui no volume dos dois lados, né? Então, daqui, ó, eu falaria que a integral num volume qualquer do div de V, dv, vai ser integral de zero, que é zero, né? Se eu uso aqui o teorema da divergência, nessa integral de volume, eu estou falando que a integral ao longo da casca S de V escalar n dA é zero. O que significa isso? Isso significa que o fluxo líquido que está entrando no meu volume de controle, o fluxo volumétrico, né, quantos metros cúbicos por segundo, é zero. O que está entrando está saindo. Se eu tiver um escoamento incompressível, o que entra de volume num certo espaço de uma região através da qual existe um escoamento tem que estar saindo, porque não existe compressibilidade ali. Então uma consequência da massa se conservar num contexto incompressível é que esse fluxo volumétrico líquido que atravessa as fronteiras de uma superfície hipotética, né, que pertence a um espaço através do qual exista um escoamento, é zero. Então, talvez fique mais fácil de você enxergar a correlação que exista, né, entre a formulação diferencial, então essa aqui seria diferencial e aqui seria a formulação integral, tá bom? Então até agora que a gente tem isso daqui, essa aqui é a equação da continuidade geral. Vamos pôr aqui uma setinha, essa equação é importante, importante. É uma das equações de balanço da mecânica dos fluidos. Vou pôr aqui importante.
mas não é a única, né? Vamos ver agora o que acontece se eu pegar o teorema transporte de Reynolds e em vez de colocar o Bzinho igual a 1, colocar o Bzinho igual ao próprio campo de velocidade. O que vai acontecer? Então considere agora o caso. Vamos pôr aqui. Dividir aqui a minha tela. Considere agora o caso em que o Bzinho é igual a V. Ele é um campo vetorial agora, tá? Então posso até pôr aqui assim. Nesse caso, o meu Bzão vinculado ao sistema também vai ser um vetor. Ele vai ser a integral desse volume ocupado pelo sistema de ρ v dv. O que é isso daqui, pessoal, essa integral? O que é isso daqui para vocês? Pensem durante 5 segundos enquanto eu bebo a minha água aqui. Isso daqui, ó, ρdv é a massa, v é a velocidade. Então esse cara aqui vai ser a própria quantidade de movimento do meu sistema. E aí, o que eu sei, né, é que pela segunda lei de Newton, agora entra a física, então pela segunda lei de Newton, que a gente chama de postulado da segunda lei de Newton, também, a derivada, vamos pôr assim, com relação ao tempo, dessa quantidade, que é integral no volume de um sistema de ρv dv, é igual ao somatório de forças que atua nesse sistema. Isso é o lado esquerdo do teorema do transporte de Reynolds. O lado direito é só copiar aqui a minha equação 1, no lugar de Bzinho, colocar V aqui e aqui. Então é o que farei, né? Vou voltar lá para baixo e vou colocar que esse cara vai ser a integral, um volume, de ddt de ρv dv, mais a integral numa superfície, agora vai ficar bem mais legal o rolê, de ρ v, caralho, apareceu um negócio novo aqui, escalar n dA. A coisa fica mais interessante, mais complicada, a gente vai chegar na equação de Navier-Stokes, né? Na verdade, na equação de Cauchy e depois de Navier-Stokes, e eu vou explicar isso, vai ficar claro, eu pretendo, daqui pra frente. Assim, talvez eu não consiga finalizar isso na aula de hoje, talvez consiga, não sei, mas vai rolar. Tá? Então aqui, velho, a gente tem uma coisa bem interessante já. Eu vou chamar essa equação de equação 8. E a primeira coisa que eu vou fazer logo, assim, é explicar esse termo aqui, porque esse cara aqui, velho, a galera fica confusa. O que é esse VV, velho? Que porra é essa? O que é isso? Então, vamos tentar explicar isso daqui, né? Esse cara aqui, ó, VV, em notação indicial, ele seria VA, VB, EA, EB. Isso não é V escalar V, isso não é V vetorial V, isso é VV. É o que a gente chama de produto diático. É diático ou diádico? Não sei, diático. Sei lá, velho, diático. Vou pôr assim, foda-se. Se eu tiver errado, depois vocês vejam no Wikipedia aí se é um T aqui ou se é um D. Pois bem, esse cara aqui é um tensor de segunda ordem, porque a gente tem dois vetores de base, né? É um tensor de segunda ordem. Né? Se eu fosse representar esse cara matricialmente, eu poderia falar que VV seria uma matriz 3x3. Eu poderia chamar o A de linha e o B de coluna, então seria V1, 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 V2, V1, V3, V2, V1,
V2, 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 V3, fecha esse cara aqui, V3, V1, V3, V2, V3, V3. Tá péssima a minha letra, esse V ficou parecendo U, vou pôr aqui um V, beleza. E esse cara seria um tensor de segunda ordem. Agora, é interessante porque, repara que aqui eu tenho uma equação que é vetorial, né? Esse cara aqui é um vetor, vetor. Então, todo mundo aqui tem que ser vetor. Esse cara aqui, eu já vi que ele é um tensor de segunda ordem. Mas ele escalar n vira um vetor, porque esse produto escalar ele vai levar uma contração de índice no qual o ezinho do vetor de base desse segundo v vai ser contraído com o vetor de base do vetor normal, que aponta para fora nessa superfície que circunda o volume, tá? Então, o ρ VV escalar n vira um vetor. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar na equação 8 o teorema da divergência nessa última integral aqui, para transformar ela numa integral de volume. Então, tá muito feia essa caneta vermelha, eu vou pôr azul aqui, tá? Para ficar mais amigável para a vista. Então, aplicando o teorema da divergência na segunda integral de 8, o que a gente vai ter é que o somatório de forças que atuam no meu sistema vai ser igual à integral num volume de ddt de ρv dv mais a integral num volume do divergente de ρvv dv. Então aqui eu posso pôr todo mundo na mesma integral e falar que ddt de ρv mais o divergente de ρvv, dv, vai ser igual ao somatório de forças. Essa equação aqui eu vou chamar de equação 9. E aí, agora a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que modelar essas forças que atuam no sistema. O sistema é uma porção fixa de massa. E aqui eu vou propor que as minhas forças que atuam no sistema sejam divididas em dois tipos de forças. Um somatório das forças de volume e das forças de superfície. Que porra é essa? Vamos definir aqui. Então vamos pôr só aqui, forças de volume. E aqui forças de superfície. As forças de volume são forças que atuam em todo o volume, né? Elas atuam de maneira igual em todo o volume. Geralmente também são chamadas de forças de campo. No nosso contexto aqui, a gente pode pôr volume barra campo, tá? E aí, no nosso contexto aqui de fluidos newtonianos, grosso modo vai ser a força gravitacional, tá? Já as forças de superfície são aquelas forças que uma partícula fluida imersa em um escoamento irá experienciar por estar em contato com outras partículas vizinhas. Elas dependem desse estado de tensão do material, do contato interno. Então, estariam vinculadas, por exemplo, à pressão, um ponto no escoamento que sente uma pressão ali por esse contato mecânico de outras partículas materiais que englobam essa partícula de referência, estariam associadas a cisalhamento, efeitos viscosos, atrito, contato na superfície entre duas partículas fluidas que se movimentam, enquanto as forças de campo seriam forças de volume, por exemplo, força gravitacional. Então aqui eu vou pegar e vou propor que as minhas forças de volume sejam basicamente modeladas em termos apenas da gravidade. Esse cara vai ser integral ao longo de todo o volume de ρ, g, dv. Então, ρ, dv é massa, massa vezes gravidade é força, força, peso, força gravitacional, seria minha força de volume. G é a aceleração da gravidade. Seria estranho se a gravidade não entrasse na equação do movimento de um fluido, né? Você pega essa garrafa d'água aqui, abro e solta, ela vai cair. Então a gravidade ela contribui, né, para a dinâmica de escoamentos. Ela tem que entrar
na expressão. Já as forças de superfície, elas são um pouquinho mais complicadas de serem modeladas. Vamos só fazer o seguinte, vamos dar um número para essas equações. Essa aqui é a 9, essa aqui vai ser a 10, essa aqui vai ser a 11. Como modelar as forças de superfície? Aí essa é uma ideia que foi proposta pelo Cauchy, que eu acho uma ideia absolutamente genial. E eu vou explicá-la da seguinte maneira. Você imagina, cara, que você tem aqui, velho, um corpo qualquer, uma partícula, um material qualquer, formato qualquer, tá? Então aqui seria o corpo material, imerso no escoamento. Já comentei sobre esses vetorizinhos aqui, né, normais que apontam para fora. Vamos pôr aqui. Agora, um primeiro argumento que eu queria apresentar para vocês é o seguinte. Independente da forma desse corpo, se eu faço um tracking, um rastreio de como esse vetor normal varia ao longo da superfície do corpo, eu estou, no fundo, mapeando a própria forma do corpo. Esse é um ponto, beleza? Agora, esse cara aqui, ele vai estar imerso, vamos pôr aqui assim, ó, num campo de tensão. É um conceito abstrato, mas todo o esforço que a gente está desenvolvendo aqui agora é para expressar em linguagem de campo fenômenos físicos de natureza material. Então eu teria um campo de tensão, né, dentro do qual esse corpo estará imerso. E aí tensão, a gente já viu, a gente sabe disso, isso aqui é força por área. Beleza? Agora, repare o que vai acontecer se eu pego e multiplico escalarmente n por sigma. O que seria isso daqui? Né? Esse n é algo de natureza lagrangiana, tem a ver com a forma de um corpo material, e esse sigma é um campo euleriano de tensão. Então eu estou com algo de natureza lagrangiana, n, esse vetor normal que vai mapeando o shape de um corpo arbitrário material imerso no escoamento, e eu estou multiplicando esse cara escalarmente por um campo de tensão. Se eu faço isso usando notação indicial, eu vou ter n, a, EA, escalar sigma BC, B é C, opa, esse cara tem dois vetores de base, um tensor de segunda ordem, isso vai ser NA, sigma BC, aqui na ordem que aparece é A, escalar é B, aqui é C. Então esse cara aqui vai dar um delta de Kronecker AB, maravilha. O A vira B, então isso vai ser igual a NA, sigma A, C é C. No final eu tenho um vetor, né? Tem só um vetor de base. Esse vetor, ele representa força por área, porque é tensão, o N é um vetor unitário, e ele atua em cima da superfície do corpo. Então, independente da forma do meu corpo, eu sei que N escalar sigma, sendo sigma o campo de tensão dentro do qual esse corpo material está imerso, ele vai ser um vetor que representa a força por unidade de área que atua em cima da superfície daquele corpo naquele ponto, né, em que aquele vetor normal N está apontando numa certa direção. Então, se eu quisesse computar essas forças de superfície que atuam em cima do corpo, bastaria integrar em toda a superfície do corpo N
escalar sigma dA. Mas eu não sei quem é N, eu não sei quem é esse corpo, eu não sei a forma dele, ele é arbitrário. Eu inventei essa abstração, né? Eu concebi uma geometria arbitrária, né, que seria, a princípio, reconstruída por um mapeamento de como o vetor normal que aponta para fora iria variar ao longo da superfície. Mas eu sei que, independente da forma desse cara que eu não conheço, se eu integro em toda a superfície n escalar sigma, na área eu teria a força total de superfície a qual esse cara estaria submetido. Não tem problema eu não saber quem é n. Por quê? Porque aqui eu vou usar o teorema da divergência aplicado para tensores. Isso vai me dar a integral em V do divergente de sigma dV. Quando eu aplico aqui o teorema da divergência, esse n, que era um problema, ele vai embora, ele desaparece. Bastaria eu saber o campo de tensão, né, dentro do qual esse cara estaria imerso e calculasse o div dele. Tá? Eu acho que seria interessante, como um exercício para casa, assim, você provar a partir dessa versão aqui, ó, cadê? Do teorema da divergência, equação 4, aqui, ó, provar a versão do teorema da divergência para tensores de segunda ordem. Tenta provar, né, que a integral de n escalar sigma numa área é igual a integral no volume do divergente desse cara. Você vai conseguir, eu confio em você. Aqui eu tenho então a equação 12. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 12, eu vou pegar 11, eu vou pegar tudo isso, tacar em 10 e tacar em 9. Então, pegando 12, 11, tacando em 10 e pegando tudo isso daqui e tacando em 9, você vai chegar numa equação bem bacaninha que vai ser o seguinte. A integral em V de ρ g dV mais a integral em V do divergente de sigma dV vai ser igual a integral em V de ddt de ρv, um pouquinho em colchetes, mais o divergente de ρvv dv. Uou, estou chegando onde eu quero chegar. Todo mundo aqui está sendo integrado em V, então eu vou tacar todo mundo na mesma integral. De tal sorte que eu vou ter, então, a integral em V, aí eu vou fazer assim, ó, d dt de ρv mais o div de ρvv menos ρg menos o div de sigma. Ficou feio esse sigma, então façamos de novo. dv igual a zero. Ora, a forma mais fácil que a natureza consegue encontrar para fazer essa integral ser zero em todo o volume, dado que esse volume pertence a um meio contínuo, é fazendo com que o próprio integrando seja zero em todo o volume. Isso a gente chama de teorema da localização, né? Também conhecido como lema de Dubois-Reymond. E aí, aplicando essa ideia, a gente tem então que ddt de ρv mais o divergente de ρvv vai ser igual ao divergente de sigma mais ρg. Isso daqui já é, velho, um precursor daquilo que a gente conhece como Navier-Stokes, tá? Isso aqui, na verdade, tem um nome essa equação, que eu vou chamar de equação... Vamos dar um número para ela, deve ser a 12, né? Vamos ver... Não, 12 é aquela ali, da 13, então. 13. Essa equação a gente chama de versão convectiva da equação de Cauchy. Olha que maravilha. Não é a versão mais usual da equação de Cauchy, tá? Então, só para a gente fazer uma pausa aqui agora, interpretar isso daí, né? O que é essa equação aqui, né?
Essa equação, no fundo, ela é o postulado da segunda lei de Newton, que expressa esse princípio de balanço de quantidade de movimento, expressa em termos de uma linguagem euleriana de campo aplicada à descrição de um escoamento. Essa equação, se eu resolvesse ela, eu teria o próprio campo de velocidade do meu escoamento. Uma coisa que é muito importante para a gente falar aqui é o seguinte: esse sigma, que é esse campo de tensão, ele não foi definido ainda. Quem é esse cara? Né? O sigma, ele vai expressar a relação tensão-deformação ou tensão-taxa de deformação do material. Né? Tensão-deformação quando o material é um sólido elástico. Tensão, taxa de deformação quando ele é um fluido, porque um fluido deforma-se continuamente sob a ação de uma tensão tangencial qualquer. Essa é a definição de fluido que você vai encontrar na maioria dos livros de graduação em engenharia mecânica vinculados à mecânica dos fluidos. Tá? Então, no fundo, o sigma, o tensor de tensões do material, ele fala quem é o material. Ou seja, a equação de Cauchy, ela não se restringe a fluidos. Ela pode ser inclusive aplicada a sólidos. Né? Ela vale para um meio contínuo. Quem é o material depende da cara da equação que descreve sigma. A equação para sigma a gente chama de equação constitutiva. Então vamos escrever aqui, né, algumas frases assim que eu acho que é importante. Tá com muita dedução matemática. Opa, minha garrafinha acabou de cair aqui. Já recuperei. E eu acho que é importante a gente fazer uma pausa aqui para a gente escrever algumas coisas vinculadas ao que foi até agora deduzido. Então vamos pegar aqui a caneta e vamos colocar aqui em vermelho. Né? A equação de Cauchy, ela expressa o princípio de balanço de quantidade de movimento, pronto, para um meio contínuo, escrita, o princípio, expressa o princípio para um, escrito em termos de uma linguagem, de campo. Pronto. Segundo comentário, assim, o meio passa a ser definido quando propomos uma equação para expressar a relação, perfeita, entre o campo de tensão e as deformações ou taxas de deformação a qual aquele material encontra-se submetido. Tal equação para sigma é chamada de equação constitutiva. Para um fluido newtoniano viscoso, essa equação para sigma, é chamada de equação de Navier-Stokes. Tem uma aula nesse canal que eu gravei comentando sobre a história das equações de Navier-Stokes, que são as equações mais importantes da mecânica dos fluidos. Tá? Por enquanto, a gente não tem aqui uma expressão para sigma ainda, tem só a equação de Cauchy. Eu vou deixar ela em aberto, né? Depois eu vou pegar o tensor de tensões sigma, proposto por Navier-Stokes, tirar o divergente dele, tacar na equação de Cauchy, e aí vou chegar naquilo que algumas pessoas chamam de equação de Navier-Stokes, mas que na verdade é a equação de Cauchy com o tensor de tensões de Navier-Stokes. Existe uma confusão de nomenclatura na área em que parece que tudo é Navier-Stokes, né? Tem gente até que hoje em dia chama até a própria equação da energia de Navier-Stokes. Chama o conjunto de equação da continuidade
balanço de quantidade de movimento e conservação de energia, tudo isso é de Navier-Stokes, né? Eu entendo que a coisa não é bem assim. A gente tem a equação da continuidade, que expressa o princípio da conservação da massa. A gente tem a equação de Cauchy, que expressa o princípio de balanço de quantidade de movimento. A gente tem a equação da energia, que expressa a primeira lei da termodinâmica. E a gente tem o tensor de tensões de Navier-Stokes, que fala quem é o meio. E ponto, né? Mas ficou esse hábito, né? esse jargão horrível na nossa área de chamar tudo de Navier-Stokes. Não é bem assim, tá? Se tiver dúvida em relação a isso, recomendo que assista a minha aula sobre a história das equações de Navier-Stokes. Se pá, até coloco o link aqui agora para você assistir aí no canal, tá bom? Pois bem, eu vou parar por aqui agora, tá muito longa já a aula. Na aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou continuar isso daqui. Eu vou pegar, eu vou trabalhar o lado esquerdo da equação de Cauchy na sua versão convectiva, em notação indicial, para chegar na versão mais usual dela. Vai aparecer aqui a derivada material do campo de velocidade, eu vou interpretar isso. E vou pegar o tensor de tensões de Navier-Stokes, né, e vou tirar o divergente dele aqui, para a gente chegar na equação mesmo de balanço de quantidade e movimento na sua formulação diferencial aplicada a um fluido newtoniano já. Depois a gente vai ver a equação da energia. Beleza, galera? Espero que tenham entendido a aula de hoje, que tenham entendido a ideia central, que eu acho que é o mais importante, né? A gente está aqui buscando escrever esses princípios físicos globais aplicados a corpos materiais em termos de uma linguagem de campo euleriana conveniente para nossa descrição e estudo do comportamento de escoamentos na mecânica dos fluidos, né? A gente se vê na próxima aula. Um beijo para vocês e até mais.